Glória a Deus. Meu Deus. Que privilégio poder compartilhar uma palavra com você nessa noite. Aquela hora que você para assim, você fala: Jesus, o que falar? Diante de tantas coisas que o Senhor está ministrando nossos corações nesse dia, no que meditarmos nessa noite? No que pensarmos por alguns minutos? E veio uma palavra, na verdade hoje de manhã quando eu acordei, eu estava orando já esses dias, sempre pensando, sempre preparando uma palavra no meu coração, porque a gente nunca sabe o dia que vai pregar, né, irmãos? Nunca sabe se vai ser num velório, se vai ser numa festa de casamento, se vai ser num culto, se vai ser para um morador de rua, você nunca sabe, você tem que estar sempre pronto. Eu estava meditando e hoje de manhã eu acordei com uma frase no meu coração, e eu queria que você segurasse essa frase também no seu coração. Talvez só essa frase vai ser a sua palavra dessa noite. Talvez nada mais do que eu vou dizer aqui faça tanto sentido quanto o título desta mensagem. Leve a sua família para Cristo. Leve a sua família para Cristo. Leve a sua família para conhecer Jesus. Leve a sua família. Que o Espírito Santo nos ajude a entendermos essa palavra nessa noite. Eu queria abrir com um texto, um versículo que você conhece muito bem. E eu vou ler a maioria deles na nova versão transformadora. Eu gosto dessa versão, ela é meio explicativa. E eu acho que vai fazer bastante sentido para nós ouvirmos algumas coisas aqui. Provérbios 22:6 diz: ensine seus filhos no caminho certo, ou no caminho em que deve andar, na Nova Almeida atualizada. E mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Que texto poderoso, que palavra que você e eu conhecemos. Mas ao ler essa palavra, eu fiz algumas perguntas. E eu quero fazer para você e convidar você a fazer algumas perguntas. Talvez as que eu vou fazer e outras mais. Eu seria capaz de levar alguém por um caminho que não conheço? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela envelhecer não se desviará. Mas será que eu seria capaz de levar, de conduzir alguém por um caminho que eu não conheço? Será que eu teria prazer em apresentar aos meus filhos ou pessoas próximas alguém que eu não conheço? Você ficaria empolgado em apresentar alguém que você não conhece? Meus filhos amam, ou as pessoas próximas de mim amam a Jesus por causa do amor de Deus que eles veem em mim? Meu exemplo de obediência a Jesus está inspirando os meus filhos, pais, mães e irmãos? A minha experiência com Jesus está inspirando? A minha obediência a Jesus está inspirando? Ao olhar para mim, minha família percebe alguma semelhança com Jesus? Algumazinha semelhança com Jesus? Eu confesso aos irmãos que é pesado fazer essas perguntas e pior responder. Porque às vezes eu posso estar subestimando as minhas respostas, ou me enganando com respostas que eu estou dando. E vale a reflexão. Essa semana que passou, minha filha fez provas, Samuel também, e a gente tem sempre uma expectativa de que eles possam ir bem. Ninguém paga uma escola ou manda um filho para a escola, gasta tempo estudando com ele, com a expectativa de que ele vá mal.
E a Raquel tira umas notas boas. E ela falou assim: pai, o que você achou? Boa nota? Eu falei: é boa, mas pode ser melhor. Dona, não é para você entristecer, é para você se animar. Sempre tem como ser melhor. Eu quero que, independente da sua resposta a essas perguntas, você entenda que sempre pode ser melhor. A sua resposta sempre pode ser melhor. E minha intenção é que eu possa te ajudar nessa noite de alguma forma. Queridos, as pessoas seguirão aqueles que mostrarem convicção no caminho em que estão andando e o lugar para onde estão indo. Pessoas seguem quem tem convicção e sabe o caminho para onde está indo. Seu estilo de vida, ele revela suas convicções. E suas convicções determinarão quem serão os teus seguidores. E eu estava lendo alguns textos, e eu vou ler 3 partes de uma palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, e depois eu quero ler uma história do Antigo Testamento, de Gênesis capítulo 6, a história de Noé, a família de Noé, porque minha intenção é ativar você para a urgência de nós levarmos, conduzirmos a nossa família a Cristo. Amém? Conversando com os professores da escola bíblica há um tempo atrás, eles falaram da importância de que nós, como pais, sejamos discipuladores dos nossos filhos. E ousaram ser até mais fortes na argumentação, dizendo que muitos dos nossos filhos precisam ser evangelizados dentro das nossas casas, porque ainda não conhecem a Cristo. E a pergunta que eu faço é: por que não? Porque ainda não tem uma revelação mais profunda de Jesus? Responda essa pergunta no seu coração. Eu tenho 2 filhos, uma menina de 12 anos e um menino de 7 anos. E eu vivo perguntando para eles se eles entenderam. E é forte. Bom, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Aqui eu quero fazer uma introdução aos dias de hoje. Até o versículo 5 nós vamos ler: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Vai, irmão, vai seguindo. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, a si próprio e ao que elas podem conquistar. Porque o dinheiro aqui não é só o dinheiro, a espécie, mas é os prazeres que o dinheiro pode comprar, coisas. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. E o conselho de Paulo para Timóteo: fique longe de gente assim. Não deixe que esse tipo de pessoas influencie a sua vida e te guie para um caminho de morte. Fique longe. Não é o fato de eu não ser uma influência sobre a vida dessas pessoas, é o fato de elas não serem influência sobre a minha vida. Paulo está dizendo a Timóteo: olha, os dias vindouros serão dias difíceis. Como são os dias de hoje? Tipo assim, né? Tipo esses, difíceis. Só que na medida que você vai lendo esse texto, você percebe um detalhe que é muito importante para você, para mim, para os nossos filhos, para as pessoas próximas de nós. É que Paulo era um exemplo de fé. Paulo era um homem de fé, Paulo era um homem de princípios.
Paulo era um homem de valores. Ele não era só um pregador do evangelho, ele era alguém que tinha tido um encontro com Cristo. Ele conhecia o Senhor. Ele foi alcançado por Jesus num momento de crise da vida dele, onde ele estava, eu diria assim, raivoso, por causa de uma aparente seita que estava se levantando nos seus dias, e ele, como um bom religioso, praticante da Torá, ele estava revoltado com aquilo, ele estava perseguindo a igreja, e Cristo encontrou ele no caminho para Damasco. E como hoje de manhã o pastor falou, Paulo, por que você está me perseguindo, rapaz? E ele teve uma voz de Deus falando com ele, houve um brado do céu falando com ele, e aquilo mexeu demais com Paulo. E se você não viu a mensagem dessa manhã, ouça, porque sempre que você tiver uma experiência com a voz audível de Deus, é porque importa você saber o quanto você precisará sofrer por causa dessa instrução que você recebe. E Paulo, ele teve uma experiência tão profunda com Jesus, que ele se tornou alguém que discipulava a sua geração. E Timóteo era um discípulo de Paulo. Mas é interessante esse texto, porque o versículo que nós vamos ler, que é o 10, ele diz o seguinte: mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei, e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção a Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Irmãos, esse versículo não era ainda, era só até o 13. Aleluia. Irmãos, Paulo era um exemplo para Timóteo. E parece que Paulo, ele fala para Timóteo: Timóteo, você lembra que eu te falei sobre isso? Você lembra que você viu isso em mim? Sim, Paulo. Eu imagino a resposta de Timóteo. Eu lembro, Paulo, eu lembro você me ensinando. Eu lembro do teu exemplo de fé. Eu lembro de que você vivia o que pregava. E isso impactou a minha vida. Paulo está dizendo assim: olha, Timóteo, chegarão dias difíceis, mas você firma os teus passos naquilo que você já viu em mim, aquilo que você aprendeu de mim, aquilo que você viu do meu testemunho, como que eu reagi, como que eu dei respostas diante de situações tão difíceis na vida. E eu fico imaginando a resposta de Timóteo dizendo: ok, Paulo, eu entendi. Então a primeira coisa que eu vejo é, dias maus, nós precisamos de bons exemplos. Para dias difíceis, nossos filhos precisam de uma boa referência. Nossos irmãos de sangue, pai, mãe, precisam de uma boa referência. Talvez você e eu seremos a única Bíblia que eles vão ler, o único exemplo de Cristo que eles terão na prática. E é muito importante que isso aconteça. Agora, do versículo 14 até o 17, nós vemos aqui quando isso começou na vida de Timóteo. Quando que começou esse ensino? Quando que ele começou a ser ensinado nessas verdades? E o texto diz assim: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu, desde a infância. Lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria
para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina o que fazer, o que é certo, nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda a boa obra. Paulo está dizendo assim: Timóteo, você tem aprendido essa palavra desde a sua infância. E hoje, quando eu estava preparando esse esboço para falar com você, eu fiquei pensando um pouquinho na minha experiência como pai, ensinando os meus filhos num tempo tão difícil. Mas, Johnny, maldade sempre existiu todo o tempo, é verdade, mas tecnologia não. Os meus filhos, vou falar dos meus e você veja os seus. Eles dizem estar ouvindo o que a gente está falando enquanto jogam. Os meus filhos, embora eu sou muito rígido com tecnologia, mas muito, eu sou quase tapado, sabe assim, no sentido de caretão assim, muito antigo na mente, no sentido de não dar muito tempo de tela para eles, porque a tela, a exposição a conteúdos de internet, estão trazendo lapsos nos neurônios das crianças. Tirando das nossas crianças a capacidade de criar. Porque elas sentam e recebem tudo pronto, intuitivamente pronto. Nós achamos que eles são inteligentes, e são. Mas é que eles estão dentro de um sistema que está escravizando eles e tirando deles talvez capacidade de desenvolvimento futuro. E os cientistas que criaram o que nós temos hoje não existirão talvez no futuro, porque algo está sendo tirado deles e nós ainda não sabemos. Se você assistir um episódio da Netflix, não sei se está lá ainda, sobre as redes sociais, o dilema das redes sociais, você vai ouvir os criadores e os especialistas nessas áreas dizendo que eles tinham uma intenção, só que tudo virou. E nós estamos deixando nossos filhos diante de telas muitas vezes, sendo doutrinado pelo anticristo. E achando que porque nossos filhos vêm à igreja, vão numa escolinha dominical, assistem um culto online uma vez por semana às 15 horas, elas estão evangelizadas, elas conhecem e têm uma experiência com Cristo. Eu quero mexer com você, meu irmão, e dizer que não é verdade. Eles estão sendo enganados. Jesus disse em Mateus 24 e 25, para nós cuidarmos com engano. Os últimos dias serão dias de muito engano, também serão dias, disse que seriam dias de grande revelação e derramamento do Espírito, mas é uma guerra travada, e você e eu precisamos nos posicionar, nós precisamos fazer, nós podemos fazer algo mais, pelos nossos filhos, pela nossa geração, pelo futuro da igreja. Ensina a criança no caminho, é pelo exemplo. Nós estamos dizendo para os nossos filhos, sai do celular, mas nós não saímos dele. Você é mais escravo da tecnologia do que você possa imaginar, meu irmão. Faz um pin, você vai lá. Jesus está gritando para falar com a gente. E um pin de celular nos chama muito a atenção.
É muito sério o que eu estou dizendo. É muito sério para todos nós. Não estou aqui na posição de julgar ninguém, dizer que eu sou melhor. Não, nós estamos num mesmo ponto. E precisamos da graça de Deus. Nós precisamos ser instrumentalizados para saber o que fazer com a nossa geração de filhos. Os homens, os pais têm que assumir o sacerdócio de casa como pastores da sua casa, pregando o evangelho para os seus filhos com palavras e atitudes. A incoerência é a pior mensagem que nós podemos trazer para os nossos filhos. Não está combinando muito isso aqui. O filho olha e fala assim: Você consegue entender a urgência desse tempo? Conduza, leve seus filhos, leve sua família, leve sua esposa, leve seu marido para conhecer a Jesus. Mas conheça Ele primeiro. Conheça Ele. E eles vão olhar e vão falar: é verdade, ele conheceu a Jesus porque ele mudou de vida. É outro homem, é outra mulher. Agora o segundo momento aqui desta palavra, eu gostaria de olhar para um exemplo mais antigo de um tempo parecido como esse. Um tempo mais antigo, mas parecido com esse. Muito parecido. Lá em Gênesis capítulo 6, eu vou ler alguns versículos, depois nós vamos rapidamente falar. Essa mensagem vai ser uma mensagem rápida, porque ela precisa de ações rápidas. É uma meditação básica aqui para você ir para casa e falar: Deus, eu preciso fazer alguma coisa, me ajuda agora, me instrui, me orienta. É uma ativação para você e eu sairmos do lugar que está nos travando, nos limitando de cumprirmos a nossa chamada. O que adianta nós ganharmos o mundo, irmãos, se os nossos filhos em casa estão se perdendo? Se os casamentos estão tudo destruídos? Gente, não que não adiante. Se pedra pode pregar o evangelho, nós também podemos, mas nós precisamos do todo do evangelho na nossa vida, nossa casa, nossos filhos, nossa família. Amém, irmãos? Então, vamos lá para o versículo 9 de Gênesis 6. Esse é o relato de Noé e sua família. Lembra que eu estou lendo na Nova Versão Transformadora. Você vai comparando depois na sua, mas tem aqui na Nova Versão Transformadora. Noé era um homem justo. A única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra-a com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. Aqui está em metros, mas no original é côvados, ok? A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22,5 de largura e 13,5 de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Preste atenção. Em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles.
leve a arca com você, leve na arca com você um casal de cada espécie de animal, selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida, um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal que rasteja pelo chão virá até você, para que os mantenha com vida. Cuide bem, para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. Versículo 22, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Que história! Ainda bem que a gente não viveu ela, né? Porque foi pesado isso aqui, na prática. Quantos anos construindo essa arca? Quantos anos sendo zombado pelo povo? E tudo isso para quê? Para salvar a sua família. Sabe o que é conduzir, o que é levar a sua família a Cristo? É construir uma arca para salvá-la. E eu quero que você note algumas coisas das que eu enumerei aqui desse texto. Primeiro, Noé foi um exemplo de justiça, integridade e comunhão com Deus. Sabe como eu construo uma arca? Sabe como eu construo um caminho para que os meus filhos conheçam a Jesus? Tendo uma vida, sendo um exemplo de justiça, de integridade e de comunhão com Deus. Como eu disse no início, as pessoas não vão seguir quem não sabe para onde está indo. Elas sempre vão seguir alguém que sabe para onde está indo. E inclusive as pessoas estão seguindo outros que estão indo por caminhos errados, mas pelo menos eles sabem para onde estão indo. Nós somos desafiados a conduzirmos os nossos filhos, a nossa família, ao caminho correto. Segundo lugar, Noé gerou 3 filhos debaixo desse estilo de vida. Noé imprimiu essas verdades em 3 filhos dele. É verdade que todos os 3 tinham livre-arbítrio e podiam fazer o que eles quisessem, mas ele os instruiu. A minha e a sua responsabilidade é dar o exemplo. E a responsabilidade dos nossos filhos é seguir o exemplo. Mas para eles seguirem, eles precisam ter um bom exemplo. E Noé foi um bom exemplo. Terceiro lugar, ele ouviu instruções acerca da maldade que o próprio Deus condenou no mundo. Noé não fechou os olhos diante do momento que o mundo estava. Ele concordou com Deus, ele percebeu que a coisa estava ruim. Ele não ficou naquela assim, não, vai melhorar. Ele viu que não vai melhorar. Se você está achando que vai melhorar, irmão, vai melhorar se nós trouxermos aqueles que nós amamos para dentro da arca. Aí vai melhorar. E tem muitos filhos de Deus que precisam ser trazidos para dentro desse lugar de comunhão com Deus. São pessoas conhecidas e desconhecidas, como eu abri nessa palavra. Mas ele ouviu e ele deu atenção, dizendo, Noé, está ruim, está feio e eu vou destruir. Quarto lugar, Noé preparou uma arca. Ele preparou um ambiente seguro para salvar a sua família. Você e eu somos chamados a prepararmos um lugar seguro para que a nossa família seja salva. Isso dá trabalho, irmãos. É uma vida inteira construindo o barcão. É uma vida inteira falando com seus filhos, nas diferentes fases de suas vidas, com o menor nível de entendimento no início, até o maior nível de entendimento, o maior esclarecimento de vida que eles tenham, porque as faculdades mentais deles, a capacidade mental deles já está desenvolvida. Mas é necessário falar todo o tempo. Quando Deus instrui Israel, Ele fala, olha, coloca na testa as instruções, os mandamentos, coloca no outdoor,
Coloca na tela do seu celular. Apertou, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Tem que estar na tela. Tem que estar à vista dos nossos olhos. Nós conhecermos, nós enxergarmos aquilo que Deus espera de nós. Então o que Noé faz? Ele prepara um lugar, um ambiente. Só que, como que ele faz isso? Olha que interessante. Ele levou sua família a edificar esse lugar, que Deus o instruiu a construir. Deus falou assim: Noé, construa. Ele construiu sozinho? Não. Os meninos ajudaram, as meninas ajudaram. É um trabalho de equipe. É um trabalho que um faz, o outro faz, todos cooperam, cada um na justa cooperação da sua parte. Isso é família, a igreja é assim. Isso aqui é uma arca, gente. Esse lugar aqui é uma arca, é um lugar onde nós podemos ser edificados pelo exemplo de outras pessoas mais experimentadas do que nós, e nós podemos trazer aqueles que nós amamos para esse ambiente, porque é um ambiente seguro, é um ambiente onde Cristo será apresentado para essas pessoas. Sua casa, esta casa, a sua vida precisa ser este ambiente, onde as pessoas vão olhar e falar: uau, eu quero. E aí você traz elas para junto de si, para construir junto com você, porque ninguém tem tanto que não precisa receber nada, e ninguém tem tão pouco que não possa dar nada para o outro. Todos nós temos algo que nós podemos nos edificar nessa jornada. Só que em último lugar nesse texto, Noé inseriu seus filhos, noras e esposa nesse lugar de salvação. Eu fico pensando naquela festa que Jesus contou, que o servo saiu para chamar a galera não veio, daí Jesus disse que mandou sair de novo e obrigou a turma a entrar. Eu acho que os que foram obrigados a entrar era a família. Família se fala assim: você vai sim! Eu não quero, eu não vou! Vai sim, hoje você vai. Vai ser salvo no poder do Pai e da Mãe. Vai entrar sim. É um negócio incrível. A palavra de Deus é incrível, né? Não sei o que você pensa sobre isso, mas dá para pensar tanta coisa. Usando a imaginação santificada do pastor Djalma, a gente tem a nossa também, né? A gente imagina isso. Querido, você e eu somos chamados, ouça isso no seu espírito, a conduzirmos a nossa família a Cristo. Você está ouvindo isso? Nossa, Johnny, essa palavra é muita água com açúcar. A gente não está podendo tomar nada mais sólido, porque a gente nem água com açúcar não está ainda sabendo fazer. Nós queremos ser mestres de algumas coisas, mas o básico, esse é o básico, gente, é nossa família. E eu e você precisamos da graça de Deus. E a maior graça de Deus na nossa vida, para isso ser uma realidade, é que os nossos filhos vejam ela em nós. Eles têm que olhar e falar: uau, meu pai é convertido. Ele é brabo às vezes, mas ele é convertido. Eu vejo ele orando, eu vejo ele chorando na presença de Jesus. Eu vejo ele desesperado quando não sabe o que fazer, correndo aos pés de Jesus, dizendo: Jesus, me ajuda. Eu não sei como pagar essa conta, Jesus. Eu não sei como resolver esse problema. Eu não aguento mais o meu mau humor às vezes, minha inconstância, não consigo parar emprego, Jesus. E ele chora na presença de Deus, e o filho para e olha e fala: uau. Uma mãe que às vezes está lá desesperada, não sabe mais o que fazer. Mas o filho, a filha passa, olha assim e fala: uau. E quando o pai e a mãe trazem uma palavra, tem outro impacto aquela palavra. Porque ela é cheia de autoridade, de alguém que vive o Evangelho, que é um seguidor de Jesus. Leve sua família a Jesus. Quer ver alguns exemplos na Bíblia? Eu vou citar uns exemplos para a gente concluir essa palavra. Mateus 19:13 diz assim: certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e orasse em seu favor. Os discípulos repreendiam porque não entenderam aquilo. Mas ouça isso.
Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e orasse em seu favor. Deixa eu te perguntar, quem levou essas crianças? Se trouxeram crianças, quem foi? Posso dizer o que eu acho? Eu acho que foram os pais. Eu acho que os pais ouviram, alguns pais ouviram quem era esse Jesus e o que ele estava fazendo. Qual era a sua mensagem, o conteúdo da sua mensagem. E eles foram tão tocados por aquela palavra que Jesus dizia, que eles falavam assim: eu quero levar meu filho. E eles levavam as crianças um dia, e eu acredito que isso aconteceu algumas vezes. Trouxeram crianças e Jesus impunha as mãos sobre elas, orava por elas, abençoava elas. Um dia, quando Jesus quis dar um exemplo, ele pega uma criança, põe no colo e fala: é assim, o reino dos céus é desse jeito. Tem que ser como criança. Deixa as crianças virem a mim. Deixa elas virem a mim. Eu vou traduzir para você e para mim. Leve-as até Jesus. Leve-as até Jesus. Eu não sei se vocês sabem, mas uma das coisas que mais faz a gente chorar é nossos filhos não poderem estar aqui. Vocês não têm noção da dor. Filhos sendo massacrados. Olha que a gente vai para cima, hein? Estou falando, eu fico pensando de pai que não está nem aí, que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Os filhos estão tudo perdidos, gente. Desculpa a palavra. Em nome de Jesus eles vão ser todos encontrados, salvos. Porque você vai acordar, você vai influenciar pessoas para isso mudar. Mas meus irmãos, a preocupação é muito grande. Tem crianças de 8 anos, 7 anos de idade pensando em suicídio. Você não tem noção. Dentro da igreja. Por quê? Porque nós não estamos deixando elas virem a mim, diz o Senhor. Deixai elas vir a mim. Como? Leve elas, elas não sabem ir. Elas são crianças. Elas estão presas num cativeiro dentro de casa, atrás de uma tela, gente. E a gente está dormindo na luz. Dormindo na luz, irmão. À noite é que a gente dorme. De dia a gente tem que trabalhar. É tempo de nós trabalharmos em favor da nossa família. Os pais pegaram e levaram os seus filhos a Jesus. Marcos 9:20 tem uma outra experiência bem interessante. Lembra que Jesus foi até o monte, foi transfigurado, desceram, tinha confusão lá embaixo. O menino fica endemoniado lá, passa mal demais. E aí vem esse texto, diz: então o trouxeram. Jesus diz: tragam a mim. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão contorcendo-se, espumando pela boca. E daí Jesus libertou o menino. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo um filho. Aqui eu vejo um filho. É um pai que chega diante de Jesus e fala: por favor me ajuda, não sei o que fazer. Meu Deus, meus discípulos não puderam me ajudar, ninguém pode me ajudar. Tem toda aquela confusão. E Jesus diz assim: tragam ele a mim. Ele fala para os seus discípulos: busquem aquele menino aqui. Aquele filho precisa ser restaurado. E Jesus vai lá e resgata, porque é um filho. Talvez aquela multidão olhando achou que era um espetáculo. Ah, que coisa linda. Meu Deus, né? Esse homem deve ter pecado muito. Olha o filho dele. Se o filho está nesse estado, porque o pai não vale nada, né? Mentalidades, julgamentos. A gente é muito rápido para julgar. Muito rápido, porque a gente não conhece a história. A gente não conhece a dor, o sofrimento. A gente olha o que está aparente assim, fala: meu Deus, que horrível. Não, calma aí. Qual é a história aqui? O que aconteceu para esse menino chegar nesse estado? E Jesus manda vir o filho, manda chamar o filho: traga o menino aqui. Lucas capítulo 4, versículo 40, diz assim: quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até eles. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Irmãos, as notícias vão se espalhando, de repente os familiares trazem os seus familiares. É tio, é primo, é irmão, é todo mundo.
Porque quando há fome na terra, e ouve-se dizer que tem uma casa que tem pão, chove de gente para lá. Você viu na pandemia, escolas públicas, filas quilométricas, porque estava distribuindo cesta básica. Frente de igrejas, filas quilométricas, porque ouviu-se dizer que lá alguém estava dando comida. Se você sabe que Jesus está aqui nesse lugar, eu acho que você poderia e eu poderia trazer os meus familiares para esse lugar para ouvirem a respeito da vida. Eu quero te levar num lugar que mudou a minha vida, a minha história. Eu conheci um homem naquele lugar que mudou a minha história. Vem comigo. Vem dia 30 comigo aqui. Eu quero te levar num lugar dia 30, num culto, numa reunião. Eu quero te apresentar um homem. Você que é jovem, fala para os seus parentes, seus amigos, fala assim: olha, eu quero dia 29, sábado, te apresentar um amigo. Eu tenho um amigo da hora. O cara é ninja, velho. Top das galáxias. É o cara mais maneiro que eu já conheci. Mais descolado. Quero apresentar para você. E traz ele para esse ambiente onde nós vamos falar do amor de Jesus e apresentar o nosso maior amigo, que é Jesus. Eles levaram, as famílias levaram seus familiares, e Jesus curou todos que ele tocou, todos que conseguiram se achegar a Jesus, todos que permitiram aquele toque foram transformados. Uau! Mateus 9:2. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. 4 amigos, eles pegam e levam um amigo a Jesus. E o amigo estava paralisado, gente. O amigo estava inválido. Nunca ia casar, nunca ia ter uma empresa, uma profissão, ele nunca ia ser um líder na casa de Deus, porque ele estava acamado, ele não podia andar, ele era inválido. Um amigo. E tem amigo que é mais chegado que irmão. Esses aqui eram, porque eles levaram o seu amigo, amigo de fé, irmão, camarada, já dizia o Roberto Carlos, né? Levaram ele, falaram: vou levar você para conhecer um amigo que eu tenho, que esse vai resolver a sua história e vai te dar um futuro e uma esperança. E Jesus toca aquele homem, toca aquele jovem, e ele é curado. Mas sabe por quê? Porque alguém teve coragem de sair da sua zona de conforto, de tirar os olhos só de si e colocar os olhos no próximo e dizer: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Irmãos, enquanto nós estamos dentro da igreja falando: o Espírito Santo me enche, e eu só olho para o meu umbigo, você nunca vai saber o que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Agora, se você olhar para o próximo e disser assim: eu tenho uma boa notícia para você, e você apresentar a Jesus e conduzir essa pessoa a Cristo, você vai ver. É impressionante. Eu sempre falo do meu porteiro lá em casa. Ele, na verdade, ele é o zelador, o Ari. Alguém conhece o Ari? Tem gente que conhece, tem uns amigos aí que conhecem o Ari. O Ari é top das galáxias. A Laís conhece. O Ari, se o cara der 30 segundos de bobeira, ele está lá na portaria, está trabalhando, irmãos. Dá 30 segundos de bobeira, ele recebe de graça uma palavra do Senhor. Ele já falou de Jesus para todo mundo no meu prédio. Eu cheguei atrasado. Ele já falou de Jesus para todos os velhinhos do prédio, para todas as pessoas, para as que já mudaram de lá. Muitos zombam, muitos aceitam, muitos falam: cada um tem sua religião, né? Mas ele fala. Por quê? Porque ele conheceu a Jesus de verdade. E ainda é um evangelista, doido. Aleluia. Posso te falar um último versículo? Porque nós falamos aqui de pais que levam seus filhos a Jesus, para que Jesus os toque. Um pai que conduz
que chega a Jesus e fala, meu Deus, eu preciso de ajuda, e Jesus fala assim, não, deixa que eu resolvo, e Jesus vai e manda chamar, manda buscar o filho daquele homem. Nós vimos aqui família, pessoas que levam seus familiares, todos precisam ouvir o que está acontecendo na minha vida, o que esse homem, esse Jesus está falando, eles precisam ouvir. Outros amigos levando seus amigos para conhecer a Jesus e serem transformados por Ele. Mas tem um outro aqui. Ao entardecer, Marcos 1,32, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Aqui eu vejo que é a galera, os conhecidos, todo mundo que eu conheço. Não é mais só um filho, não é só alguém tão próximo, um familiar, não é só um amigo, mas em todas as esferas. Jesus disse assim, que nós iríamos pregar o Evangelho em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. São fases, lugares próximos, pessoas próximas do nosso relacionamento, que nós vamos pregar o Evangelho. Mas que Evangelho? O Evangelho que eu vivo. Irmãos, a grande diferença da pregação do Evangelho está em que Jesus não é um produto para você. Jesus é alguém que você conhece, que tem voz na sua vida, que tem autoridade sobre você, que pode te confrontar e você ouve e obedece. Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. É que nem eu digo para as crianças lá em casa, tu me amas? Te amo, papai, então guarda os meus mandamentos. Outra forma, que os namorados falam, né? Você me ama? Eu te amo, claro, então prova. Prova que me ama, obedece, faz. Jesus faz isso com a gente, sabe? Você me ama, então prova que você me ama. Revele o seu amor por mim, pelas boas obras que você vai fazer nesses dias. Ontem de manhã, alguns da ação social foram lá na tribo indígena. Quem está aqui que foi lá? Alguém que está aqui foi? Não, estavam no culto da manhã, eu vi o pessoal que foi no culto da manhã. Foram lá, sabe fazer o quê? Levar o amor de Deus. E sabe o que vai acontecer? No domingo, o líder da tribo vem no culto. A família dele, o casal vem. Tipo assim, eles foram aos confins da terra, lá na tribo indígena, para trazer um casal, para conhecer o Jesus que nós servimos nesse ambiente seguro que é essa arca, a verdade e vida. Você pode, nessa semana ainda, levar pessoas dentro de possibilidades. É claro, nós estamos no meio de uma situação difícil, esse Covid, está atrapalhando a gente, mas está dando a nossa possibilidade de criarmos novas estratégias. Mas seria muito legal um jantar, né, um momento especial para levar um amigo para sua casa. Pense em uma forma, faz uma serenata, né? Leva o caçulinha. Os meninos chamam de caçulinha, gente. Desculpa, eu revelei o segredo dos jovens. Toca pra caramba, igual o caçulinha. Não é? Sabe, faça alguma coisa. Prepare essa semana, irmãos. Final de semana que vem é o God. Sábado e domingo. Oportunidade tão grande de a gente de uma forma intensa evangelizar. Compra uns bombons. Compra uns presentinhos. Entrega lá no seu condomínio, escreva, olha, isso aqui é para que você saiba que Jesus te ama, Ele se importa. Escreve, deixa o Espírito Santo falar com você. É uma frase, gente, é uma palavra que pode mudar a história de alguém. E está na sua e está na minha mão. Amém? Nós estamos vivendo os últimos dias. Quanto tempo vai levar? Não faço ideia. Mas está bem mais perto do fim do que antes. O pastor Carlos aqui na igreja, ele sempre fala assim, Johnny, agora falta pouco. Todo dia ele fala isso para mim. E falta menos que ontem. Hoje já falta menos que ontem, irmãos. Quer dizer que o fim está mais próximo do que ontem. E quando será esse dia?
E se de repente não der tempo de a gente falar para algumas pessoas, porque a gente não prestou atenção nos sinais? Sabe, construa uma arca, construa um lugar seguro, através de uma vida exemplar, a começar pelos teus filhos, esposa, marido, depois seus parentes, familiares, amigos e a galera em geral. Eles precisam ver a diferença entre o justo e o injusto, o que serve a Deus e o que não serve a Deus, para que ele, ao olhar isso, ele fala: há esperança para mim, eu quero. Você pode orar por mim? Claro que eu posso, é lógico que eu vou. Um dia, eu encerro com isso, um morador lá do meu prédio, ele chegou chorando para mim assim, ele falou: eu sei que você é cristão, você é pastor, né? Eu falei: sou. Você pode orar por mim? Eu estou com uma situação tão difícil. Ele chorando, irmãos. Aí eu orei por ele, ele entregou a vida dele a Jesus, fez a oração da fé, e Deus fez um milagre na vida dele. Mas ele não está vindo na igreja. Meu irmão, eu preciso dar o exemplo, preciso falar, e sempre que eu tenho uma oportunidade eu falo. Mas é ele quem precisa tomar a decisão dele. Não se sinta responsável pela decisão das pessoas, se sinta responsável pelo seu chamado de anunciar Cristo. Faz isso e tá bom. Deixa que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Só faz a tua parte. Seja um exemplo e fale. Fale do amor de Deus. Amém? Posso orar com você ainda? Você recebeu essa palavra? Foi bem simples aqui, gente, mas eu fico empolgado. Eu fico empolgado. É quase ministério pastoral aqui falando de família, né, gente? Mas que nós atiramos para todo lado. Aleluia. Eu queria orar com você, irmãos. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar. Talvez isso te levou a uma reflexão muito profunda, muito necessária nesse momento. Será que a minha vida, ela expressa, ela é como uma água no meio de um deserto para pessoas sedentas? Será que as pessoas, ao olharem para mim, elas enxergam que eu tenho algo diferente que pode mudar a vida deles? Será que os meus filhos, marido, esposa, ou pessoas próximas como amigos, percebem que tem algo diferente? Será que eu estou tão próximo de Jesus, que mesmo que eu negue conhecê-lo, as pessoas digam: não, você é um deles, você é igual a ele, você tem o cheiro de Jesus, você é manso como Jesus nas palavras. Eu acho que nós precisamos fazer uma revisão de vida e dizer assim: Jesus, eu quero acertar, eu quero alinhar, eu quero voltar para o trilho. Talvez, como foi falado hoje de manhã, nós conhecemos tanto sobre vida de oração, mas nós não temos vida de oração. Que tal, nas primeiras horas do dia de amanhã, os últimos minutos dessa noite, você gaste um tempo na presença de Jesus, com interesse de conhecê-lo e não de receber nada dele, mas de conhecê-lo, de abrir o seu coração para ele e falar as verdades que estão dentro de você, e esperar que ele brade, que ele fale, ou suavemente fale ao seu coração outra vez. E amanhã, como tem uma canção de uma pessoa que a gente gosta muito, que o teu primeiro respirar, o teu primeiro pensamento seja ele. Você coloca o despertador não para ir trabalhar mais 15, 20, 30 minutos antes, para dizer: Jesus, eu te amo. Eu nem sei como conversar contigo, está tanto tempo que eu não falo contigo, mas eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui para renovar a minha aliança contigo nesta manhã, para dizer que eu preciso do Senhor, eu preciso de direção, eu preciso que as pessoas te conheçam através da minha vida e da minha história. E a partir da sua vida, agora você possa olhar e falar assim: então ok, Jesus, agora eu te conheço um pouquinho melhor. Eu quero falar da porção que eu tenho recebido, eu quero falar. E comece a anunciar a Cristo.
para o teu filho, para a tua filha, para a tua esposa. Eles podem até olhar estranho assim, mas dê o exemplo. Mostre pelo exemplo, faz você primeiro. Ore na sala, não ore escondido no quarto. Ore num lugar que os teus filhos vão te ver orando. Leia a Bíblia com eles. Vamos ler um versículo hoje antes do café da manhã. Que pai doidou, o pai doidou, o pai doidou. O pai se arrependeu de andar numa vida longe de Deus e decidiu que hoje ele vai andar com o Senhor. Ontem eu ouvi um testemunho de um jovem. Ele dizia que quando ele estava lá, o jovem chama-se Jefferson, ele é aqui da igreja. Ele disse que ele estava assim numa situação de enfermidade pesada. O pai dele fumava 3 maços de cigarro por dia. Ele nunca viu o pai dele orar. E ele foi lá conversando com o pai porque eles queriam fazer a traqueostomia nele, colocar ele, entubar ele de novo. E ele ia ter várias consequências por causa da sua enfermidade. E ele disse que o pai dele se ajoelhou na beira da cama. Ele falou assim, nessas palavras: Pai, ele chamou Deus de Pai. Ele falou: Pai, eu sei que eu nunca conversei contigo, mas se o Senhor não levar o meu filho, eu te prometo que eu paro com vício hoje. Irmãos, ele nunca mais fumou daquele dia em diante. E o filho dele foi curado, está aqui no meio da gente, dando testemunho, cuidando de pessoas com a mesma situação. E aquilo marcou a vida daquele jovem de um jeito. E sabe por que aquele pai fez isso? Porque ele viu isso no filho. Quantas vezes ele deve ter visto aquele filho se ajoelhar e dizer: Deus, ele dizia assim: Pai, salva o meu pai, liberta o meu pai. E hoje o pai dele é liberto para a glória de Deus. Ah, irmãos, nós temos tudo nas nossas mãos. Tudo que nós precisamos está nas nossas mãos. E nós podemos fazer a diferença nesses dias. Feche os seus olhos enquanto cantamos. Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Essa é a bênção que nós liberamos sobre a sua casa. Te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. Sim, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada. Ele vai guardar a tua entrada e saída. Em teu riso e em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Será que você pode ficar em pé e declarar isso? Porque é por você. Essa verdade é para você. Vamos dizer amém. Vamos dizer amém. Que algo precisa mudar, que algo precisa mudar. Eu quero que você tome uma posição aí no seu lugar, talvez se ajoelhando, colocando a mão no seu coração, levantando as suas mãos, ou ficando do jeito que você está, não importa. Mas eu quero que nós tenhamos uma atitude diante de Deus e possamos expressar para Ele: Deus, eu tenho pecado na minha forma de testemunhar aos meus filhos. Ainda pode ser melhor, ainda pode ser mais intenso, ainda pode ser mais assertivo. Eu tenho tentado fazer o meu melhor, Senhor, mas eu descobri que ainda não cheguei no meu melhor.
Por isso derrama graça sobre graça nessa noite na minha vida, na minha casa, na minha família. Senhor, renova a minha vida, a minha esperança. Senhor, me conduz no caminho que eu devo andar. Como foi pregado nessa manhã, fala comigo, Senhor. Fala outra vez comigo, Senhor. Que ao abrir as Escrituras eu ouça a Tua voz. Que ao orar eu tenha certeza que o Senhor está me ouvindo. Mas uma coisa eu te peço, Senhor: abençoa a minha família, abençoa a minha casa, abençoa os meus filhos, abençoa o Samuel e a Raquel, Jesus. Abençoa o Samuel e a Raquel, Jesus. Abençoa a Michele, Jesus. Abençoa a minha vida, Jesus. Cite os nomes dos teus filhos. Cite o nome deles. Abençoa meu pai, minha mãe, Senhor. Os meus irmãos, o Clóvis, o James, o Tiago, suas esposas, os meus sobrinhos, Jesus. Deus, salvação sobre a nossa casa, salvação sobre as nossas famílias, Senhor. Jesus, por favor, Jesus, salva nossas famílias, Senhor. Salva as nossas famílias. Eu oro pelos filhos dos meus irmãos, Jesus. Senhor, por favor. Sim, por favor. Senhor, sua presença te acompanha. Senhor, por detrás e por diante. Senhor, em ti é contigo. Senhor, e de dia e de noite, tua entrada e saída. Teu choro é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Vamos dizer amém juntos, vamos dizer sim.